fundamento. Mas, pelo que viu no rosto de Peck, K teve certeza de que ali estava acontecendo uma outra coisa também. Deixe-me acompanhá-lo ao Hotel Ásia, disse Cadiff. Não quero que você se meta em confusão por minha causa, disse Turgot Bey, assumindo um ar heróico, inspirado nas novelas a que eles assistiam e nos romances que liam outrora. Por favor, pai, se o senhor se envolver nessa história, poderá se expor a riscos desnecessários, disse Peck. Enquanto falava com o pai, K considerava. Parecia que, como todos os demais na sala, tudo o que ela tinha a dizer tinha um duplo significado. O mesmo se podia dizer do jogo que ela jogava com os olhos, ora lançando-lhe um olhar de reprovação, ora fitando-o intensamente. Ele só podia supor que se tratava de mais uma forma de transmitir a mesma mensagem de duplo sentido. Só muito depois ele iria se dar conta de que, à exceção de Necip, todas as pessoas que conhecerem Cars falavam no mesmo código, e, de forma tão harmoniosa que pareciam um único coro. E então ele se perguntaria se o que os levava a isso era a pobreza, ou medo e solidão, ou ainda a própria simplicidade da vida deles. Mesmo ao dizer pai, por favor, não vá, Peck estava provocando K, da mesma maneira Cadiff. K o percebia, ao falar do manifesto e dos laços que a ligavam ao pai, estava revelando os laços que a ligavam a Azul. Foi com tudo isso em mente que K entrou no que mais tarde haveria de chamar a conversa mais profundamente ambígua de toda a minha vida. K tinha a forte impressão de que, se não conseguisse fazer que Turgut Bey saísse do hotel naquele momento, ele nunca haveria de ter a chance de dormir com Peck. E como o desafio que via no olhar de Peck apenas confirmava essa ideia, disse a si mesmo que aquela era a última chance de felicidade de sua vida. Quando ele começou a falar, usou as mesmas palavras e ideias que tinham arruinado a sua vida. Mas enquanto tentava convencer Turgut Bey a sair do hotel, porque era importante agir pelo bem comum, assumir a responsabilidade pela pobreza do país e participar de suas lutas, porque ele estava do lado dos que tinham uma missão civilizadora e, portanto, obrigado a lutar contra as forças obscurantistas, ainda que o próprio gesto parecesse insignificante, K chegou a acreditar um pouco no que estava dizendo. Ele se lembrou de como tinha se sentido quando era um jovem esquerdista, de sua decisão de não se integrar à burguesia turca, quando tudo o que queria era ficar sentado numa sala lendo grandes livros e ocupando a mente com grandes pensamentos. Assim foi com o entusiasmo de um jovem de 24 anos que ele repetiu aqueles pensamentos e ideias que tanto perturbavam sua mãe, que tinha razão em desejar que ele nunca se tornasse poeta, e o condenaram ao exílio no buraco de rato em Frankfurt. Ao mesmo tempo, sabia muito bem o que a paixão de suas palavras dizia a Peck. Veja quanto estou louco para fazer amor com você. Ele estava pensando que finalmente aquelas belas palavras da juventude que tinham arruinado a sua vida iriam servir para alguma coisa. Graças a elas, ele iria fazer amor com o objeto de seus desejos, sabendo ao mesmo tempo que perdera a fé nelas. Agora ele sabia que a maior felicidade na vida era enlaçar uma bela jovem inteligente e ficar sentado a um canto escrevendo poesia. Turgut Bey anunciou que iria imediatamente para o Hotel Ásia. Ele foi trocar de roupa no quarto, acompanhado de Cadiff. K aproximou-se de Peck, que estava no mesmo lugar onde estivera assistindo à televisão com o pai. Era quase como se ela ainda estivesse recostada no velho. Vou esperar por você no quarto, sussurrou K. Você me ama? Perguntou Peck. Eu a amo muito. É verdade? É a pura verdade. Por um instante os dois ficaram calados. Peck voltou os olhos para a janela, e K fez o mesmo. Começara a nevar novamente. As lâmpadas dos postes de iluminação da frente do hotel estavam acesas, mas ainda não escurecera. Por isso, ainda que iluminassem a agitação dos flocos de neve gigantes, elas pareciam supérfluas. Vá para o seu quarto, disse Peck. Quando eles saírem, eu subo. A diferença entre o amor e a agonia da espera. K com Peck no quarto do hotel. Peck não veio imediatamente, e a espera foi uma tortura, a pior que K conheceu em toda a sua vida. Foi aquela dor, aquela espera insuportável, agora ele se lembrava, que o fizeram ter medo de se apaixonar. Chegando ao quarto, jogou-se na cama, apenas para se levantar em seguida e dar uma arrumada em suas roupas. Lavou as mãos e sentiu o sangue fluir pelos seus braços, dedos e lábios. Penteou o cabelo com as mãos trêmulas e então, vendo o próprio reflexo na vidraça, tornou a despenteá-los. Como tudo aquilo que levou muito tempo, concentrou sua atenção. Como tudo aquilo levou muito pouco tempo, concentrou sua atenção na cena que via através da janela. Ele esperou ver Turgut Bey saindo do hotel com Cadiff. Talvez tivessem saído quando ele estava no banheiro. Mas se assim fosse, Peck já teria vindo.
Talvez ela estivesse no quarto que ele vira na noite anterior, pintando o rosto e perfumando-se com ligeiras palmadinhas no pescoço. Que desperdício do pouco tempo em que ficariam juntos. Será que ela não entendia o quanto a amava? O que quer que ela estivesse fazendo não justificava a dor que ele sentia naquele instante. Ele iria lhe dizer isso quando ela viesse. Mas será que viria mesmo? A cada instante que escoava, ficava mais convencido de que Peck mudara de ideia. Ele viu uma charrete puxada por cavalos chegar ao hotel. Ajudados por Zahid Ram e por Kavit, o recepcionista, Turgut Bey e Kadif subiram na charrete e o toldo encerado se fechou sobre eles. Mas a charrete continuou parada e Ká viu o lençol de neve sobre o toldo se formar cada vez mais espesso. As luzes dos postes faziam cada novo floco de neve parecer maior que o anterior. É como se o tempo tivesse parado, pensou Ká. Aquilo o estava enlouquecendo. Naquele mesmo instante, Zahid saiu correndo do hotel e passou alguma coisa para dentro da charrete. Quando o veículo se pôs em marcha, o coração de Ká disparou. Mas Ipek não vinha. Qual era a diferença entre o amor e a agonia da espera? Como o amor, a agonia da espera começava nos músculos em algum ponto da região superior do abdômen, mas logo se espalhava pelo peito, pelas coxas, pela testa, dominando em seguida todo o corpo com uma força entorpecedora. Enquanto ouvia os sons de outras partes do hotel, ele tentava adivinhar o que Ipek estaria fazendo. Viu uma mulher passando na rua e, embora ela não se parecesse nem um pouco com Ipek, achou que devia ser ela. Como era bela a neve caindo do céu! Quando criança, os alunos foram mandados para o refeitório da escola para tomar vacina. Enquanto ele esperava, apertando os braços em meio ao vapor das panelas e ao cheiro de iodo, sua barriga doeu tanto como naquele momento e teve vontade de morrer. Ele queria estar em casa, em seu quarto. Agora, gostaria de estar em seu pobre quarto em Frankfurt. Que grande erro fora vir para Kars. Até os poemas pararam de vir. Doía tanto que ele nem podia olhar a neve caindo na rua deserta. Não obstante ele sentia bem, de pé, junto à janela aquecida, aquilo era ainda melhor que morrer, e ele iria morrer de qualquer maneira se Ipek não viesse logo. As luzes se apagaram. Aquilo foi um sinal, pensou Ká, enviado especialmente para ele. Talvez Ipek não tivesse vindo porque sabia que ia faltar luz. Ele olhou para a rua escura procurando um sinal de vida, algo que pudesse explicar a ausência de Ipek. Ele avistou um caminhão. Era um caminhão do exército? Não. Era apenas sua mente lhe pregando peças, da mesma maneira que com os passos que pensou ouvir nas escadas. Não estava vendo ninguém. Afastou-se da janela e deitou-se de costas na cama. A dor que começara na barriga agora tinha alcançado a sua alma. Ele estava sozinho no mundo e não podia culpar senão a si mesmo. Sua vida dera em nada e ele iria morrer ali. Iria morrer de dor e solidão. Dessa vez ele não iria nem encontrar forças para correr feito um rato para o buraco em Frankfurt. O que mais o afligia e angustiava não era sua terrível infelicidade, era saber que, se tivesse agido com um pouco mais de inteligência, toda a sua vida teria sido muito mais feliz. O pior era saber que ninguém nem sequer notava seu medo, sua dor, sua solidão. Se Ipek tivesse alguma noção disso, iria encontrá-lo imediatamente. Se a sua mãe o visse naquele estado, ela era a única pessoa no mundo que teria sentido por ele. Ela passaria os dedos em seus cabelos e o consolaria. O gelo das janelas dava um brilho alaranjado à luz dos postes e às casas vizinhas. Que a neve continue a cair, pensou ele, que caia sem parar durante dias e meses, que cubra a cidade de Kars tão completamente que ninguém mais conseguia encontrá-la. Queria adormecer naquela cama e só acordar numa bela manhã de sol. Ele sendo um menino novamente, com sua mãe ao seu lado. Bateram à porta. Àquela altura, disse Ká a si mesmo, só podia ser alguém da cozinha, mas ele correu até a porta e, no momento em que abriu, sentiu a presença de Ipek. Onde você estava? Eu me atrasei? Mas foi como se Ká nem a tivesse ouvido. Ele já a abraçava com toda a força, encostou a cabeça no pescoço dela, escondeu o rosto em seus cabelos, e lá ficou sem mover um músculo. Sentiu uma tal alegria que a agonia da espera agora lhe parecia absurda. Não obstante, a agonia da espera o extenuara. Era por isso, pensou ele, que não podia sentir plenamente o prazer com a presença dela, e por isso pedir a Ipek que explicasse o atraso. Mesmo sabendo que não tinha o direito de fazer isso, continuava se queixando. Mas Ipek insistia que viera tão logo seu pai saíra. Sim, era verdade que tinha parado na cozinha para dar uma ou outra orientação a Zahid sobre o jantar, mas aquilo não devia ter tomado mais de um minuto.
Assim K se revelava o mais ardente e frágil dos dois. Já de saída, no começo do relacionamento, deixara que Peck assumisse o controle. E mesmo que o medo de parecer fraco tivesse levado a esconder a agonia em que ela o lançara, ainda tinha de lutar contra sentimentos de insegurança. Além disso, amar não significava partilhar tudo. Que era o amor senão o desejo de partilhar cada um dos pensamentos? Ele expôs essa linha de pensamento a Peck como se tivesse revelado um terrível segredo. Agora tire tudo isso da cabeça, disse Peck. Eu vim aqui para fazer amor com você. Eles se beijaram e, com uma suavidade que confortou K, caíram na cama. Para K, que não fazia amor havia 4 anos, aquilo parecia um milagre. Assim, mesmo quando se rendia aos prazeres da carne, sua mente, alerta, o lembrava de como aquele momento era belo. Da mesma maneira que, em suas primeiras experiências sexuais, não era tanto o ato, mas a ideia de fazer amor que o absorvia. Por um instante aquilo o protegeu de uma excitação exagerada. Detalhes dos filmes pornográficos em que se viciara em Frankfurt passavam pela sua cabeça, criando uma aura poética que parecia além de toda a lógica. Mas ele não estava buscando excitação nessas cenas pornográficas, ele estava celebrando o fato de que finalmente podia pôr em prática aquelas fantasias que lhe povoavam a mente. Assim não era Peck que excitava K, mas uma imagem pornográfica, e o milagre era menos a presença dela que o fato de que podia imaginar sua fantasia ali na cama com ela. E só quando começou a lhe arrancar as roupas, com uma falta de jeito quase selvagem, é que ele começou a olhar para a verdadeira Peck. Seus seios eram enormes, a pele do seu colo e ombros era maravilhosamente macia, com um aroma estranho e exótico. Ele observava a luz da neve brincando no corpo dela. Vez por outra, alguma coisa brilhava em seus olhos, enchendo-o de medo. Os olhos dela eram muito seguros de si. K temia que Peck não fosse tão frágil como gostaria que ela fosse. Foi por isso que puxou seu cabelo para lhe causar dor. E porque sentiu tanto prazer com a dor de Peck que puxou seu cabelo mais uma vez, submetendo-a a outros atos também inspirados nos filmes pornográficos que ainda estavam passando em sua mente, e a tratou de forma tão brutal, embalado por uma música interior tão profunda quanto primitiva. Quando viu que ela gostava do tratamento rude que lhe dispensava, sua exultação deu lugar a uma afeição fraternal. Ele a enlaçou. Já não queria apenas se salvar das aflições de Kars, queria salvar Peck também. Mas quando julgou que a reação dela foi proporcional ao seu ardor, ele se retraiu. Num canto de sua cabeça ele conseguiu controlar e coordenar aquelas acrobacias sexuais com surpreendente habilidade, mas quando sua cabeça estava em algum lugar distante, ele podia agarrar a mulher com uma paixão que beirava a violência. Nesses momentos desejava machucá-la. De acordo com as anotações feitas por K sobre a relação sexual, notas que, sinto, devo compartilhar com meus leitores, sua paixão finalmente se consumou e os dois entregaram-se um ao outro com tal intensidade que se esqueceram do mundo. As mesmas anotações revelaram também que Peck soltou um gemido triste quando tudo acabou. A paranoia inata de K voltou imediatamente quando lhe se perguntou se aquele era o motivo por que lhe tinham dado um quarto no canto mais remoto do hotel. O prazer que tiveram, causando dor um ao outro, cedia lugar agora ao velho sentimento de solidão. Parecia-lhe que aquele quarto afastado, naquele corredor afastado, tinha se separado do hotel. Voara para o mais distante canto daquela cidade deserta, e o silêncio daquela cidade deserta dava a impressão de que o mundo acabara e estava nevando. Ficaram, por muito tempo, deitados lado a lado na cama, contemplando a neve em silêncio. De vez em quando, K voltava a cabeça para olhar nos olhos de Peck a neve que caía. Não perdi apenas você. Em Frankfurt. 4 anos depois da visita de K a Kars e 42 dias depois de sua morte, fui visitar o pequeno apartamento em Frankfurt, no qual ele passara os 8 últimos anos de sua vida. Era um nevoento, chuvoso e ventoso dia de fevereiro. Quando cheguei a Frankfurt, no voo matinal, procedente de Istambul, a cidade parecia ainda mais sombria que nos postais que K me enviara durante 16 anos. Exceto pelos carros pretos que passavam pelas ruas, pelos bondes que surgiam do nada como fantasmas para logo desaparecer, e pelas donas de casa de sombrinha em punho andando apressadas pela calçada. As ruas estavam desertas. Era meio-dia, mas, perscrutando a névoa densa e escura, eu conseguia apenas vislumbrar a luz mortiça e amarela das lâmpadas dos postes. Não obstante, alegrou-me ver, nas ruas, em volta da estação ferroviária central e nas calçadas ladeadas por restaurantes, agências de viagens, sorveterias e sex shops, sinais da energia imortal que mantém vivas todas as grandes metrópoles.
Depois de me instalar em meu hotel e de telefonar para o jovem turco-alemão entusiasta de literatura que, a pedido meu, conseguira que eu fosse convidado a dar uma palestra no Centro de Cultura Popular, fui ao café italiano da estação encontrar-me com Tarkut Olsun. Em Istambul, a irmã de K me dera o número dele. Aquele homem fatigado e bem-intencionado, já na casa dos 60, fora a pessoa mais próxima de K em seus anos de Frankfurt. Durante a investigação, ele dera um depoimento à polícia sobre a morte de K. Foi ele quem entrou em contato com a família de K em Istambul e ajudou a acertar o envio do corpo para a Turquia. Na ocasião, eu ainda tinha a esperança de encontrar o texto datilografado da coletânea de poesias em que, segundo o próprio K, ele estivera trabalhando desde que voltara de Kars, 4 anos antes, e que acabara de concluir. Assim perguntei ao seu pai e à irmã o que tinha acontecido com seus pertences. Eles não tiveram coragem de fazer a viagem à Alemanha, e então me pediram que recolhesse as coisas de K e desocupasse o apartamento. Tarkut Olsun chegara à Alemanha na primeira onda de imigração no começo da década de 60. Durante anos ele trabalhara como professor e assistente social para muitas instituições de caridade e associações turcas. Quando ele mostrou fotografias de seu filho e de sua filha, nascidos na Alemanha, disse-me com orgulho que os dois tinham ido estudar na universidade. Embora Tarkut fosse uma pessoa de certo relevo na comunidade turca de Frankfurt, pôde perceber em seu rosto a expressão de solidão e malogro tão comum nos imigrantes de primeira geração e nos exilados políticos. A primeira coisa que Tarkut Olsun me deu foi uma pequena valisa que estava com K quando ele foi morto. A polícia o fez assinar um recibo antes de entregá-la a ele. Eu a abri imediatamente e comecei a vasculhá-la feito um desesperado. Nela encontrei o pijama que K comprara em Nissantas 18 anos antes, um pullover verde, o barbeador, uma escova de dentes, um par de meias, uma cueca e várias revistas literárias que eu lhe enviara de Istambul. Não havia nem sinal de seu caderno verde de poesia. Mais tarde, enquanto tomávamos nosso café olhando a estação apinhada de gente, onde 2 turcos idosos riam e conversavam enquanto limpavam o chão, Tarkut disse: Orhan Bey, seu amigo K. Bey era um homem solitário. Ninguém em Frankfurt, exceto eu, tinha muita noção do que ele estava fazendo, mas ainda assim ele prometeu me contar tudo o que sabia. Atravessamos a estação, passamos por um velho quartel do exército e pelos edifícios centenários das fábricas e chegamos ao edifício próximo da Goethestrasse, onde K passara os últimos 8 anos de sua vida. O apartamento dava para uma pracinha com um playground, mas o proprietário não estava lá para abrir a porta da frente e nos conduzir ao apartamento de K. A pintura da velha porta estava descascando, e enquanto ficamos lá esperando na neve úmida, reconheci muitas das coisas que K me descrevera em suas cartas e em seus raros telefonemas. Propenso como era à paranoia, K suspeitava que alguém monitorava todos os seus telefonemas para a Turquia, por isso não gostava de usar o telefone. Olhei o parquinho mal conservado e a mercearia do outro lado da rua, e enquanto meus olhos vagavam para além deles, olhando as vitrines escuras das lojas que vendiam bebidas alcoólicas e jornais, senti que estava contemplando minhas próprias lembranças. Os balanços e as gangorras do playground, assim como os bancos onde K passava as noites de verão tomando cerveja com o operário italiano e o iugoslavo, que eram seus vizinhos, agora estavam cobertos por uma fina camada de neve. Voltamos para a praça da estação fazendo o mesmo caminho que K fazia toda manhã para ir à biblioteca municipal em seus últimos anos. Ele gostava de andar por entre a multidão apressada a caminho do trabalho. Seguimos seus passos até a estação, atravessamos uma galeria comercial subterrânea, voltamos à superfície novamente e, fazendo o trajeto do bonde, passamos pelos sex shops, lojas de souvenirs, confeitarias, farmácias da Kaiserstraße, até a altura da praça Hauptwacht. Tarkut Olsun viu muitos turcos e curdos conhecidos seus em casas de doner, de kebab, de frutas e verduras e, enquanto o saudava, contou-me que, quando aquelas mesmas pessoas viam K a caminho da biblioteca pública toda manhã, exatamente à mesma hora, exclamavam: "Bom dia, professor!" Quando chegamos à praça Hauptwacht, ele apontou uma grande loja no lado oposto a Kaufhof. Eu lhe disse que fora ali que K tinha comprado o casaco que usou em Kars, mas não aceitei o convite para entrar na loja com ele. O destino final de K, a Biblioteca Municipal de Frankfurt, era um edifício moderno e anônimo. Lá dentro se viam os tipos que normalmente encontramos nessas bibliotecas: donas de casa, velhos com tempo de sobra, desempregados, 1 ou 2 turcos e árabes, estudantes rindo diante de seus cadernos e a valorosa legião de obesos, mancos, dementes e deficientes mentais. Um jovem que estava babando levantou a vista do seu livro ilustrado e me mostrou a língua.
Meu guia não se interessava por livros, por isso o deixei no café do térreo e me dirigi às estantes de poesia inglesa. Ali examinei as fichas de empréstimo na parte interna da contracapa dos livros, procurando o nome de meu amigo. Toda vez que eu abria um exemplar de Alden Browning ou Coleridge e encontrava sua assinatura, derramava lágrimas por ele e pelos anos que ele passara naquela biblioteca. Abreviei minha busca, que me enchera de tristeza, e voltei pelas mesmas avenidas com meu amistoso guia, sem dizer uma palavra. Dobramos à esquerda a certa altura da Kaiserstrasse, pouco antes de um lugar chamado World Sex Center, ou alguma coisa igualmente absurda, e andamos por uma rua até Münchenstrasse, onde vi restaurantes e quitandas de turcos e um cabeleireiro vazio. Àquela altura eu já desconfiava do que me ia ser mostrado, então meu coração disparou, e quando meu olhar ia saltando dos alhos porós frescos e laranjas expostos à porta das quitandas para um perneta que mendigava ali perto, e para o reflexo dos faróis nas janelas sufocantes do Hotel Eden, enxerguei, brilhando num esplendor róseo e solitário no lusco-fusco, a letra K em neon. Foi aqui que encontraram o corpo de K, disse Tarkut Olsun. Olhei desamparado para a calçada molhada. 2 meninos saíram correndo de uma quitanda, empurrando-se e esbarrando-se um no outro. Em sua correria, um deles pisou na área da calçada onde K ficou agonizante, com 3 balas no corpo. A luz vermelha dos faróis de um caminhão estacionado mais adiante refletia-se no asfalto. K ficou vários minutos contorcendo-se naquela calçada e morreu antes de a ambulância chegar. Levantei a cabeça por um instante para encontrar o retalho de céu que lhe vira enquanto agonizava. Entre os velhos edifícios negros, as lâmpadas dos postes e os fios elétricos, se via uma nesga de céu. K deve ter sido baleado por volta da meia-noite. Tarkut Olsun me disse que àquela hora devia haver uma ou outra prostituta fazendo trotuar. A rigor, a área dos prostíbulos era uma rua adiante, na Kaiserstrasse, mas nas noites mais movimentadas e nos fins de semana ou durante as feiras comerciais, as mulheres se espalhavam também naquela rua. Eles não encontraram nada, disse ele quando me viu olhando para a esquerda e para a direita em busca de uma pista. E a polícia alemã é diferente de nossa polícia turca. Eles trabalham direito. Mas quando comecei a fazer pequenas diligências entre os ocupantes das lojas das cercanias, o bom homem resolveu ajudar. As moças do cabeleireiro o reconheceram. Depois de trocarem gentilezas, ele lhes perguntou se tinham visto alguma coisa, mas naturalmente elas não estavam no estabelecimento na hora do crime e nada sabiam do acontecido. A única coisa que as famílias turcas ensinam às suas filhas aqui é a profissão de cabeleireira, disse-me ele quando saímos. Existem centenas de cabeleireiras turcas em Frankfurt. Os curdos da quitanda, ao contrário, estavam muito bem informados sobre o assassinato e as investigações que se seguiram. Isso talvez explique a má vontade com que nos receberam. Com o mesmo pano sujo que tinha na mão quando entramos, o garçom da casa do kebab estava limpando as mesas de fórmica na meia-noite fatídica, quando ouviu os disparos. Ele esperou um pouco antes de sair, sendo assim a última pessoa que K tinha visto em sua vida. Depois de deixar o restaurante de kebab, entramos depressa na primeira galeria e saímos no pátio dos fundos de um edifício escuro. Seguido de perto por mim, Tarkut Bey desceu 2 lances de escada, passou por uma porta e entrou num lugar horroroso, semelhante a um hangar, que outrora servira de depósito. Aquela área de submundo era tão ampla quanto a rua lá em cima. Agora ela funcionava como uma mesquita. Entre 50 e 60 fiéis estavam fazendo suas orações noturnas na área acarpetada do centro, e estava forrada de lojas tão escuras e sujas como as que a gente encontra em qualquer galeria subterrânea de Istambul. Vi uma joalheria com vitrines escuras e uma quitanda diminuta que se poderia chamar de anã. A casa de carnes ao lado estava cheia de gente, mas o homem da mercearia, sentado em meio a rolos de linguiça, olhava ociosamente para o espelho de televisão do café. A um canto se viam caixas de sucos de frutas turcos, macarrão turco, enlatados turco e literatura religiosa, e notei que o café era ainda mais concorrido do que a mesquita. O ar estava pesado de fumaça de cigarro. Os homens que estavam às mesas pareciam cansados. A maioria com os olhos grudados no filme turco da televisão, mas de vez em quando alguém ia a passos arrastados até o chafariz improvisado. Depois de encher um balde de plástico com água, fazia as suas abluções antes de ir juntar-se aos fiéis. Às sextas-feiras e feriados, a gente vê 2.000 pessoas aqui, disse-me Turgut Bey. A multidão ocupa até as escadas e o pátio de trás.
Fui à banca de livros e revistas e, sem nenhum motivo especial, comprei um exemplar da revista Comunicação. Depois nos dirigimos à velha cervejaria à moda de Munique, que ficava logo em cima. Essa mesquita é dos Süleymansi, disse Turgut Ölsün, apontando o chão em que pisávamos. Eles são teocratas, mas nada tem a ver com terrorismo. Não são como os guardiões da nação ou os seguidores de Cemalettin. Eles tampouco querem levantar-se em armas contra o Estado turco. Incomodado, talvez, com a expressão de desconfiança que envia em meu rosto e com a atenção com que eu lia a revista, como se procurando pistas, ele me contou tudo o que sabia sobre o assassinato de K e o que ele veio a saber mais tarde, da polícia e da imprensa. Às 11h30 exatamente, 42 dias antes de minha visita, K voltara de Hamburgo, onde participara de uma noite de poesia. O sarau durara 6 horas, mas quando ele entrou na estação, não pegou a saída sul para ir ao seu apartamento na Goethestrasse. Em vez disso, pegou a saída norte para a Kaiserstrasse e passou os 25 minutos seguintes vagando entre turistas, bêbados, homens solitários e as prostitutas que esperavam clientes. Ele já tinha andado por cerca de meia hora quando dobrou à direita no World Sex Center. Foi alvejado quando cruzava a Münchenerstrasse. Provavelmente estava a caminho da quitanda Antalya para comprar algumas tangerinas para levar para casa. Aquela era a única loja de frutas ainda aberta àquela hora e o vendedor lembrava-se de que K muitas vezes parava para comprar laranjas. Diante de sua afirmação de nada saber do assassinato de K, a polícia desconfiou dele a ponto de levá-lo para ser interrogado, mas soltou-o no dia seguinte, a que nada descobriram. A polícia não conseguiu encontrar ninguém que tivesse visto o agressor de K. O garçom do restaurante de kebab ouviu os disparos, mas com a televisão ligada e o barulho dos fregueses, ele não soube nem dizer quantos tiros ouvira. E era impossível enxergar através das vidraças embaçadas da cervejaria que ficava acima da mesquita. Uma prostituta que estava fumando um cigarro numa rua mais abaixo disse ter visto um homem baixo, de pele morena, parecendo turco, trajando um casaco preto, correr em direção à Kaiserstrasse por volta da meia-noite. Mas não foi capaz de dar uma boa descrição à polícia. Um alemão que por acaso estava na sacada de seu apartamento, quando o K caiu no chão, chamou a polícia, mas ele também não viu ninguém. A primeira bala entrou na parede posterior da cabeça de K e saiu pelo olho esquerdo. As outras duas atingiram vasos sanguíneos perto do coração e do fígado, perfurando a parte da frente e a de trás de seu casaco cor de carvão que ficou encharcado de sangue. Ele foi alvejado pelas costas, portanto deve ter havido premeditação, concluiu o velho detetive encarregado do caso. O assassino talvez tenha até seguido K desde Hamburgo. A polícia considerava uma série de motivos diferentes, desde ciúme de natureza sexual até a vingança política, tão frequente na comunidade turca. K não tinha tido nenhuma relação com o submundo das cercanias da estação. Quando a polícia mostrou sua foto às pessoas que trabalhavam nas imediações, umas se lembravam de tê-lo visto entrar algumas vezes nos sex shops, outras nas pequenas cabines para assistir a filmes pornôs. Mas não havia nenhuma testemunha ocular, veraz ou não, e não havia pressão de instâncias superiores para que se achasse o assassino. Tampouco a imprensa pressionava, por isso a polícia terminou por encerrar as investigações. Ao conversar com os conhecidos de K, o loquaz detetive às vezes parecia ter perdido de vista o objetivo da investigação e terminava por falar mais que todo mundo. Foi por esse policial gentil e loquaz, simpático aos turcos, que Turgut Ölsün ficou conhecido das suas 2 mulheres que entraram na vida de K, 8 anos antes de sua visita. Uma era alemã e a outra turca. Anotei seus nomes em meu caderno, com todo o cuidado. 4 anos depois de sua volta de Kars, K não tivera relações com nenhuma mulher. Turgut e eu tornamos a enfrentar a neve. Enquanto voltávamos para a casa de K, ambos permanecemos calados. Dessa vez, conseguimos encontrar o proprietário, um homem corpulento e afável, que parecia, porém, meio desgostoso. Ele nos deu acesso ao edifício que era frio e cheirava a fuligem e nos levou ao apartamento de cobertura que, disse-nos em tom de queixa, já ia ser alugado novamente. O que não levássemos de toda aquela tralha, ele ia jogar fora. Dito isso, nos deixou. Lágrimas me vieram aos olhos no momento em que entrei nos aposentos pequenos, escuros, de teto baixo, em que K passara seus últimos 8 anos de vida. O cheiro forte me levou de volta à nossa infância. Era o cheiro que eu associava à sua mochila escolar, ao seu quarto em sua casa e aos seus pulôveres que sua mãe tricotara.
Acho que devia ser de um sabão de marca turca, cujo nome nunca soube nem pensei em perguntar. Em seus primeiros anos de Alemanha, K trabalhou como porteiro, carregador, pintor de paredes, além de dar aulas de inglês para turcos. Quando foi oficialmente declarado exilado político e passou a receber o auxílio correspondente, afastou-se dos comunistas turcos, dos centros de cultura popular, que até então lhe tinham conseguido trabalhos vantajosos.